Quantas vezes você já se pegou esperando uma mensagem que nunca chegou? Quantas vezes já se sentiu feliz por um simples oi, como se fosse a maior prova de carinho do mundo? Quantas vezes já chorou em silêncio, porque percebeu que dava tudo de si, mas recebia tão pouco em troca? Talvez você já tenha vivido isso tantas vezes que nem percebe mais o quanto se acostumou com migalhas emocionais. Migalhas são restos. São pedaços pequenos de algo que poderia ser muito maior, mas que chega até você como se fosse um favor. Migalhas emocionais são palavras vazias, promessas quebradas, gestos pela metade. É o quase relacionamento que nunca se define. É o estou confuso que te prende. É a atenção que só aparece quando o outro não tem nada melhor para fazer. E por mais doloroso que seja admitir, cada vez que você aceita isso, está dizendo para si mesmo: eu não mereço mais do que isso. E é aí que está a armadilha, porque quanto mais você aceita, mais você se acostuma. E quanto mais se acostuma, mais difícil fica sair desse ciclo. Mas hoje, agora, neste exato momento, eu preciso que você desperte para a verdade. Você não nasceu para ser plateia na vida de ninguém. Você não nasceu para ser segunda opção, para viver esperando um resto de atenção. Você nasceu para viver o amor de forma inteira, completa, saudável. E eu sei, talvez você esteja pensando, mas se eu não aceitar isso, eu fico sozinho. E a solidão assusta. O silêncio assusta. Mas eu te pergunto, o que dói mais, estar sozinho ou estar acompanhado de alguém que te deixa se sentindo só mesmo quando está do seu lado? O que machuca mais, enfrentar o silêncio ou se apegar a palavras rasas que não têm peso nenhum? A verdade é que você não tem medo de ficar sozinho. Você tem medo de encarar a si mesmo. E é justamente esse confronto que vai te libertar. Pare um instante e reflita. Se você dá carinho, atenção e amor, por que aceita tão pouco em troca? Se você é capaz de se entregar, por que se acostuma com quem só aparece quando precisa? O problema não está no outro, está em você. Você ensina ao mundo como deve ser tratado. E se você mostra que aceita migalhas, adivinha o que vai receber? Sempre migalhas. A vida é reflexo daquilo que você tolera. Se você tolera desrespeito, você será desrespeitado. Se você tolera a ausência, você vai viver na ausência. Se você tolera a indiferença, nunca vai sentir a intensidade que merece. É como sentar-se diante de uma mesa farta, mas estender a mão apenas para pegar as sobras. Você se conforma com o mínimo, quando poderia ter tudo. E aqui está uma das maiores verdades. Amor não se implora, carinho não se pede, presença não se mendiga. Ou a pessoa oferece isso naturalmente, porque sente, porque quer, porque você é importante de verdade. Ou então ela nunca vai oferecer. E quanto antes você entender isso, mais cedo vai se libertar dessa prisão invisível que você mesmo construiu. Você não precisa de alguém que só lembra de você quando está entediado. Você não precisa de alguém que só aparece quando quer algo em troca. Você não precisa de alguém que mantém você por perto só para alimentar o próprio ego. Você precisa de alguém que esteja ali porque escolhe estar, não porque não tem opção melhor. E aqui vai um ponto importante. Parar de aceitar migalhas não significa se tornar frio, fechado ou inacessível. Significa apenas estabelecer limites claros. Significa entender que você não vai se contentar com menos do que merece. É olhar para o outro e dizer com firmeza: ou você vem inteiro ou não venha. E se a pessoa não for capaz de te oferecer isso, a escolha certa é levantar e ir embora. Eu sei que não é fácil. Eu sei que na prática dói, porque você se apega, você cria expectativas, você acredita nas palavras, mesmo quando elas não se transformam em ações. Mas repita isso dentro de você. Palavras não bastam. Promessas não bastam. Metade de presença não basta. Ou é inteiro ou não é. E sabe qual é a mágica? Quando você começa a se valorizar. Quando você se recusa a aceitar migalhas. Quando você estabelece padrões mais altos para si mesmo, a vida começa a te trazer pessoas diferentes. Porque quem não consegue te oferecer o que você merece, vai se afastar naturalmente. E quem realmente tem algo a oferecer, vai se aproximar. Você atrai aquilo que acredita merecer. E se você acredita que merece pouco, pouco é o que terá. Mas se você decide hoje que merece mais, o universo começa a se alinhar para te entregar exatamente isso. E a partir de agora, guarde essa verdade. Ficar sozinho nunca será pior do que se perder em relações rasas.
Ficar sozinho nunca será pior do que implorar por atenção. Ficar sozinho nunca será pior do que viver mendigando sentimentos. Porque na solidão, você pode se reconstruir. Na solidão, você pode se reencontrar. Na solidão, você aprende a ser sua própria fonte de amor. E quando isso acontece, ninguém mais consegue te oferecer migalhas, porque você já sabe o sabor do banquete que existe dentro de você. Então, olhe para si mesmo com sinceridade e pergunte: até quando vou aceitar tão pouco? Até quando vou me apequenar diante de quem não me valoriza? Até quando vou me contentar com migalhas emocionais? A resposta está dentro de você. A mudança começa agora. E lembre-se, quando você se valoriza, o mundo aprende a te valorizar também.